Após vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos no dia 6 de novembro, Donald Trump tem despertado atenção com suas declarações sobre tópicos globais. Recentemente, criticou duramente a intenção do BRICS de reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais, classificando a proposta como uma ameaça direta à hegemonia econômica dos Estados Unidos. Dessa forma, o debate ganhou repercussão global após a última cúpula do BRICS de 2024, realizada em Kazan, na Rússia, ter exaltado a importância de usar moedas locais no comércio internacional e ainda abriu a possibilidade de criar uma moeda comum para a organização, na perspectiva de ampliar o multilateralismo, reduzir a interferência estrangeira e promover mais autonomia para os países emergentes. No entanto, essa proposta representou para os Estados Unidos e para Donald Trump uma clara ameaça à soberania do dólar americano, o qual se tornaria menos relevante para esses países, caso os mesmos avancem com uma moeda global. Tanto que Trump prometeu responder severamente, afirmando que se o BRICS tentar substituir o dólar, eles sofrerão 100% de tarifas e seriam isolados do comércio bilateral com os Estados Unidos. E nesse vídeo, abordaremos como Trump está prestes a se tornar o maior pesadelo do BRICS. E ainda, como a busca do bloco pela desdolarização representa um desafio para os americanos. Nesse sentido, as recentes ameaças de Trump contra o BRICS partem de um esforço maior para reafirmar sua conduta de governo, à medida que a sua posse como presidente dos Estados Unidos se aproxima, já no dia 20 de janeiro de 2025, servindo como um ensaio do que seria a sua forma de lidar com os desafios externos dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, como ele irá garantir o papel de liderança dos americanos no cenário internacional. Tendo isso em mente, após vencer as eleições de novembro, Trump intensificou suas declarações sobre temas como a guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio e a proposta de uma nova moeda do BRICS, em um esforço para projetar uma imagem de força e influência global, apresentando para o mundo como ele irá lidar com cada situação. No contexto da Ucrânia, por exemplo, Trump afirmou diversas vezes que, ao assumir a Casa Branca, colocaria um fim no conflito, criticando veementemente a postura atual dos Estados Unidos na gestão de Joe Biden, em não conseguir articular um cessar-fogo na Europa, e em certo aspecto, estaria financiando o conflito transferindo bilhões em assistência financeira para os ucranianos. Até o momento, muito se discute como Trump alcançará a paz no leste europeu, sendo uma das opções mais avaliadas a de trazer as demandas russas e ucranianas para a mesa de negociações, e colocar os Estados Unidos no papel de mediador, algo que até pouco tempo foi pautado por países europeus como a França e a Alemanha, por exemplo. Entretanto, é válido mencionar que tanto o lado russo como o ucraniano do conflito possuem exigências que são inaceitáveis para ambos. Para o cessar-fogo da Rússia, o governo ucraniano deveria adotar a neutralidade, não aderindo a organizações como a União Europeia e OTAN, além de reconhecer a autonomia de regiões como Crimeia e Donbass, ocupadas atualmente pela Rússia. Sendo assim, aceitar as exigências russas representaria para a Ucrânia uma derrota incalculável, com o país declarando diversas vezes que os russos não estão em posição de exigir, tanto que a nação chegou a negar mais de 20 acordos de paz propostos por diversos países, incluindo o Brasil, por não punirem devidamente a Rússia. Com isso, para que Donald Trump consiga um cessar-fogo rápido nesse conflito, ele teria que pressionar ambas as partes envolvidas a negociar. Segundo declarações recentes, Trump pretende adotar uma abordagem que combine incentivos e pressão. Ele criticou os grandes repasses financeiros dos Estados Unidos à Ucrânia, afirmando que, se eleito, poderia reduzir significativamente esse apoio, forçando o país a buscar uma solução mais rápida para o conflito. Em relação à Rússia, Trump destacou os impactos negativos das sanções ocidentais, argumentando que o isolamento extremo da Rússia dificulta o diálogo produtivo. Essa estratégia sugere que Trump priorizaria negociações diretas e pragmáticas, reduzindo gastos do seu país em guerras que, segundo ele, não beneficiam diretamente os Estados Unidos. Porém, Trump enfrenta críticas por sugerir que ele priorizaria um cessar-fogo rápido em vez da restauração total da integridade territorial da Ucrânia,
com a devolução dos seus territórios ocupados pela Rússia. Essa posição contrasta com a de aliados da OTAN, que tem sustentado a importância de garantir a soberania ucraniana. Além disso, Trump gerou tensões com a OTAN durante seu mandato anterior, ao criticar o baixo investimento em defesa de muitos países europeus, como a Alemanha, que gastava menos de 2% do PIB no setor militar. Ele chegou a argumentar que os Estados Unidos poderiam abandonar a aliança caso os outros membros não aumentassem seus gastos com defesa. Além da Europa, declarações fortes a respeito dos conflitos e tensões do Oriente Médio foram feitas por Donald Trump, o qual prometeu uma política de tolerância zero para os grupos terroristas do Hamas, Hezbollah e outros grupos apoiados e financiados pelo Irã, caso os reféns mantidos por essas organizações desde outubro de 2023 não sejam libertados até a sua posse como presidente. Pode-se somar a isso uma outra resposta contra o Irã, caso opte por uma postura mais agressiva contra os aliados americanos na região, principalmente Israel, com quem o Irã sustenta tensões significativas, chegando a lançar diversos ataques com mísseis contra os israelenses nos últimos meses. Em seu apoio consolidado a Israel, Trump prometeu grandes consequências caso houvesse ataques contra bases americanas ou seus aliados, que pode se traduzir em sanções severas ou apoio às ações de Israel para combater seus adversários na região. Tendo em conta os fatos analisados anteriormente, as declarações de Donald Trump durante e após a campanha presidencial revelam uma estratégia para posicionar os Estados Unidos à frente da liderança global, baseando-se na força, no unilateralismo e na representatividade do poder americano. Essa abordagem colide diretamente com a percepção mantida por diversos países a respeito da atuação interventora que a Casa Branca lida no meio econômico, político e militar, apropriando-se de muitos dos mecanismos existentes, principalmente do dólar, para criar uma esfera de influência com proporções mundiais. Esse grupo de países em questão se resume ao BRICS, que na última década se posicionou contra o subentendido imperialismo americano. O bloco atualmente reúne nações com forte influência regional, incluindo o Brasil, a Rússia, China, Índia e África do Sul, e ainda contam com mais membros que compõem o novo grupo dos BRICS, como o Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que aderiram ao bloco no início de 2024. Juntas, essas nações representam mais de 40% da população mundial e influenciam diretamente na manutenção do comércio global, já que se tratam dos maiores mercados exportadores de commodities, principalmente petróleo e gás natural. Logo, surge a pergunta de como Trump está prestes a se tornar o maior pesadelo do novo grupo dos BRICS. Com base no fato exposto anteriormente, naturalmente esses países são essenciais no direcionamento dos fluxos de capitais em todo o globo, com capacidade de movimentar uma parte significativa das reservas globais de moeda. Na última cúpula do BRICS, realizada no mês de outubro em Kazan, Rússia, representantes de cerca de 30 nações emergentes discutiram questões globais com foco na economia. Entre os principais tópicos, foi destacado a ideia da criação de uma moeda do bloco, destinada a facilitar o comércio entre os países membros e reduzir a dependência do dólar. Além disso, o evento reforçou o apoio ao uso de moedas nacionais para transações comerciais, uma prática que já vem sendo adotada por países como o Brasil, Rússia e China, que buscam maior autonomia financeira e integração econômica entre os mercados emergentes. No entanto, a criação de uma moeda para o BRICS abre uma oportunidade única de substituição do dólar no comércio internacional entre os países membros, além de proporcionar para as nações emergentes uma moeda mais transparente e menos propensa às flutuações que o dólar está exposto, muito por conta do ambiente interno dos Estados Unidos e a interferência política do governo sobre a moeda, que por si só permite aos americanos utilizá-la como arma, isolando mercados e congelando economias por meio de sanções e embargos. Algo que foi possível observar após a Rússia ter invadido a Ucrânia, em fevereiro de 2022, quando houve o congelamento dos bens do país no exterior, incluindo grandes reservas internacionais russas, e a expulsão do país do Sistema Global de Transações Financeiras, o SWIFT. Observando essa situação,
E percebendo o uso do dólar como arma, as nações emergentes, especialmente do sul global, vem apoiando a causa do BRICS em usar moedas locais no comércio internacional, além de grandes mercados como o brasileiro, russo e chinês estarem promovendo uma nova moeda paralela ao dólar, sem qualquer vínculo direto com o sistema americano. Eventualmente, essa declaração do BRICS foi percebida como uma ameaça pelo presidente eleito dos Estados Unidos, afirmando que se esses países criarem uma nova moeda para a organização ou apoiarem outra moeda que substitua o dólar americano, eles sofrerão 100% de tarifas ao exportarem para o mercado americano, exaltando ainda que não há nenhuma chance dos BRICS substituírem o dólar no comércio internacional, e qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. Com isso em mente, essa fala de Trump carrega um peso geopolítico sem precedentes e um desafio para a estratégia do BRICS de reduzir sua dependência do dólar, dado que essa colocação do futuro presidente dos Estados Unidos visa adicionar um custo a mais para essa mudança, já que tais países podem enfrentar tarifas pesadas ao exportar para os Estados Unidos, pressionando-os a manter a utilização do dólar para evitar sanções econômicas. Alguns membros, como o Brasil e África do Sul, têm o mercado americano como segundo maior parceiro comercial, com ambos os países exportando cerca de 85 bilhões de dólares para os Estados Unidos ao longo de 2023, enquanto a China e a Índia têm os americanos como maior parceiro comercial, evidenciando como essa medida poderia prejudicar a economia desses países, caso os americanos imponham barreiras comerciais. Para Trump, as tarifas sobre produtos de países sancionados estimulariam a migração de empresas para os Estados Unidos, aumentando a produção interna e os empregos. No entanto, políticas protecionistas como essas já tiveram precedentes históricos controversos, como a Lei Smoot-Hawley de 1930. Essa legislação elevou tarifas de importação para até 60%, com o objetivo de proteger agricultores e indústrias dos Estados Unidos. O resultado, todavia, foi desastroso, pois diversos países como Canadá, França e Itália, em resposta, colocaram tarifas sobre produtos americanos, algo que fez em menos de 3 anos as importações americanas caírem 66% e as exportações 61%, prejudicando o comércio global e agravando a Grande Depressão. Assim, embora a estratégia de Trump possa beneficiar setores domésticos no curto prazo, há riscos históricos de efeitos econômicos globais negativos. Dessa forma, as ameaças de Trump contra o BRICS têm o intuito de minar a capacidade de mobilização da organização e desencorajá-los a abandonar o dólar, e assim evitar a descentralização da moeda. Desde a década de 70, o dólar americano é um símbolo de estabilidade, poder e confiança dos Estados Unidos. Mas no momento, é muito improvável que essa ameaça ao BRICS evite a queda do uso do dólar no comércio global e como reserva de moeda no longo prazo, já que a moeda americana vem caindo constantemente nos últimos anos, registrando em 2020 a menor participação nas reservas cambiais internacionais em 25 anos, quando a participação do dólar caiu para 59%, muito distante dos 70% que a moeda mantinha no século XX. Portanto, as eleições americanas consolidaram uma nova abordagem na política internacional dos Estados Unidos, evidenciando com base em algumas declarações de Donald Trump uma postura mais protecionista e intervencionista quando os interesses do país são afetados. No caso do BRICS, as nações do bloco devem enfrentar um desafio considerável para avançar com a agenda da organização para os próximos anos, pois, com Trump no comando dos Estados Unidos, os BRICS terão um pesadelo estratégico sem precedentes, ameaçando a estabilidade global e podendo afetar as economias dos países membros do bloco. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.